Então, tá ótimo. Gente, então a Lê já me apresentou, né? Mas eu vou falar aí um pouquinho de mim também. Então, sou cristã, sou esposa do Felipe, filha do Arlindo e da Kátia, irmã mais velha da Lê e da Bia. Sou terapeuta cognitivo-comportamental e psicóloga organizacional também, mas hoje eu vou ser somente a Pice, tá? Então, se durante a palestra, né, vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, tá, Dai? Pode ir mandando no chat, eu tô com 2 telas, então às vezes eu vou olhar um pouquinho aqui para a segunda, porque é onde estão, tá, a apresentação de vocês, né? Então, minha apresentação tá em uma, vocês estão em outra, então às vezes eu vou olhar um pouquinho para ver aí o rostinho também, tá? Então, Dai, o que nós vamos ver hoje? Primeiro aí, a gente vai ver o que é autoestima, veremos quais são os 4 pilares da autoestima, qual que é o papel dela no emagrecimento, mas não somente no emagrecimento, tá? A gente vai ver que a autoestima ela influencia em todas as áreas da nossa vida e como nós podemos aumentar essa autoestima. E ao finalzinho eu separei aí 2 presentinhos, tá? Para quem tá aí presente e para as outras meninas que assistirem a gravação também, né? E tiverem aí interesse, eu vou deixar um... Não vou falar agora não. Mas vou deixar aí um dos presentes com a Lê, os 2, na verdade, tá? Para quem assistir a gravação e depois tiver interesse também, tá? Então, começando aí pelo nosso primeiro ponto. Então, o que é a autoestima? Basicamente, resumindo, tá? É a visão que nós temos de nós mesmos. A visão como um todo. Sempre que a gente fala aí de autoestima, a gente pensa aí muito na parte da aparência física, né? Então, a gente liga muito aí a estima a nós mesmas, né? Então, a autoestima, a nossa aparência. Porém, vai ficar mais claro quando eu entrar aí nos pilares, ela está ligada a muito mais coisas do que somente a nossa aparência, né? A nossa parte aí física. Então, essa visão que nós temos de nós mesmas, ela vai impactar diretamente nas nossas habilidades e em diversas outras áreas, tá? Financeira, principalmente relacionamentos, né? Parte aí do trabalho também. Mas essa visão, ela é construída e aprendida a partir do quê? Das experiências que nós vamos tendo na nossa vida e também dos feedbacks que nós vamos recebendo das pessoas que estão ao nosso redor, tá? No início da vida, principalmente ali dos pais, né, ou das pessoas que são nossos cuidadores diretos, né? Então, algumas pessoas cresceram aí com os avós, ou às vezes com os irmãos. Então, as coisas que nós fazemos, né, de repente ali a nossa aparência física também, por isso que é muito ligado a isso. Na escola, dos professores, dos coleguinhas, né, todas essas experiências e as mensagens que nós vamos recebendo dessas pessoas vão aí impactando diretamente na visão que a gente tem de nós mesmos. Mas, se essa visão ela é construída e aprendida, tudo que é construído e aprendido pode ser o quê? Modificado, tá? Então, não é porque essa visão, nós temos de repente ali uma visão, nós temos 2 extremos, né? Então, a gente tem, pode ter uma visão extremamente depreciativa, né? Então, a gente vai ali para uma baixa autoestima, mas a gente também pode ir para o outro extremo, que seria o quê? Uma visão extremamente inflada de nós mesmos. Né? A gente tem aí, pode classificar em transtornos, mas nem tudo na vida é transtorno, tá, gente? Isso é uma coisa sobre a psicologia. Eu sou psicóloga, mas eu não trato apenas transtornos, tá? Doença mental existe, né? Os transtornos existem? Claro que sim. Porém, pessoas realmente diagnosticadas são a minoria. A maioria das pessoas tem problemas, assim como todo mundo na vida. Tipo, é a vida acontecendo. E às vezes o que acontece? A gente não consegue ter estratégias funcionais para lidar com esses problemas, com essas situações. E nisso a psicologia consegue ajudar também. Tá? Então, não somente na parte de transtornos, tá? Mas no desenvolvimento, no amadurecimento. São essas aí 2 áreas, tá? Então, sabendo aí que pode ser modificado, nós temos ferramentas e estratégias para conseguir mudar essa autoestima.
que seria o quê? Lá o nosso último tópico. Então, como que a gente melhora a nossa autoestima? Mas antes disso, para mudar, a gente precisa conhecer. E aí hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os 4 pilares da autoestima, tá? Essa teoria foi o psicólogo Walter Rizzo que criou, tá? Inclusive ele tem um livro muito bom que chama Apaixone-se por Si Mesmo. Ele é um psicólogo italiano, tá? E aí ele trouxe esses conceitos dos pilares baseado na abordagem que eu atuo hoje, que é a terapia cognitivo-comportamental, tá? Então tem aí um viés extremamente prático. Inclusive, se vocês quiserem o livro depois, falem com a Lê, tá? Que eu tenho o PDF dele. Então, eu consigo encaminhar para vocês, caso vocês se interessem, tá? Então, vamos lá. Primeiro pilar é o autoconceito, que é basicamente o que nós pensamos de nós mesmos. Então, quais são os pensamentos que nós temos? O segundo pilar é o da autoimagem, que é a percepção da nossa aparência e apresentação pessoal. Temos o autorreforço, que é a habilidade de dar crédito a nós mesmos. E a autoeficácia, que é a confiança, né, a convicção que nós temos nas nossas próprias capacidades, nas nossas próprias aí, habilidades. Então, falando um pouco mais sobre esses pilares, né? Então, os pensamentos, né, que nós temos de nós mesmos, que entra no pilar aí do autoconceito, inclui muito aqueles pontos. Eu sou, eu deveria, eu sou um bobo mesmo, por isso que eu faço isso. Eu deveria ser mais ativa, eu deveria ser mais simpática, eu deveria ser mais assim ou ser mais assado, né? Então, esse pilar do autoconceito, ele pode ir para 2 extremos, né? O mais comum é o da autocrítica e da autoexigência. Então, é muito comum nós termos uma percepção distorcida do eu sou. O mais comum é ir para baixo, né? Então, eu sou muito lenta mesmo. Eu sou incompetente, eu sou assim, eu sou assado. E lembra que lá no início eu comentei que a autoestima, num geral, impacta várias áreas da nossa vida? Esses tipos de pensamento, né? De uma autocrítica, às vezes, exacerbada, né? Distorcida de quem nós somos. Vocês acham que vai impactar como? Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no próprio processo de emagrecimento. Eu sou assim mesmo, eu não vou conseguir. Eu sabia que eu não ia conseguir. Então, o outro extremo, ele é mais incomum, mas acontece também, que é essa visão inflada de quem nós somos. Então, eu sou a melhor mesmo. Eu sou fantástica, ninguém é melhor do que eu. Então, aí a gente já passa para um viés aí do orgulho e da arrogância, né? Então, o que a gente precisa? Ficar ali no meio termo, né? Então, a gente precisa aprender a flexibilizar a nossa visão, os nossos pensamentos e ter mais atenção aos eventos. Por quê? Às vezes, nós temos alguns tipos de comportamento, mas não necessariamente aquele comportamento isolado é a nossa definição de ser. N situações podem estar acontecendo, N emoções, todo um contexto ali, para de repente você agir daquela forma. Isso quer dizer que necessariamente você é aquilo? Não, mas aí você precisa estar atenta aos eventos e aos seus pensamentos, tá? Então, autoconceito, basicamente isso, tá? Então, aqui pensem, como você fala e se refere a você mesmo. Esses pensamentos estão te aproximando ou te afastando da pessoa que você quer ser? Esses pensamentos estão fincados na realidade? Uma das frases que eu gosto muito, ela diz assim, para resolver um problema, o primeiro passo é deixar de piorá-lo. É a mesma coisa com a gente. Então, para nós sermos melhores, o primeiro passo é deixar de piorar.
Porque às vezes a gente se acha pior do que a gente realmente é. Então, não pensemos além do que realmente somos, tá? Segundo pilar é o da autoimagem. Aqui a gente liga muito com a parte da aparência física. Ela está dentro, sim, do pilar da autoimagem, mas é muito mais abrangente do que somente isso. Então, envolve sim a beleza, mas envolve também vestuário, envolve a postura, envolve a higiene, envolve o nosso jeito pessoal, então a nossa autenticidade, nossa personalidade, tá? E aqui eu gostaria de falar 3 pontos com vocês, que é o da aceitação, do envelhecimento e das referências. Por autoimagem, gente, pegando nesse aspecto mais geral, tá? Porque a autoimagem é a apresentação global da nossa pessoalidade. Então, é uma apresentação pessoal geral. Então, é tudo que envolve quem nós somos. Isso vai muito além do nosso aspecto físico. Ele está, sim, dentro, mas vai muito além. Eu tenho certeza que todo mundo já conheceu pessoas que eram extremamente bonitas, mas eram um cocô, para não falar outra coisa, né? Pessoas que às vezes eram tão bonitas, mas você olha e você fica com nojinho, assim, porque a pessoa às vezes é chata, às vezes é mimada, às vezes o jeito dela não condiz com a estética, com a apresentação física, tá? E aí, quando a gente fala de autoimagem, seja a parte de vestuário, de postura, de higiene, a gente entra muito no viés da aceitação. Só que não aquela aceitação desmedida, que é o quê? Ah, você tem que se aceitar mesmo, é assim que a vida funciona. Não, gente, a gente sempre vai ter coisas para melhorar, inclusive na nossa autoimagem. Isso não quer dizer somente estética. Se eu sou uma pessoa carrancuda, chata, eu não posso melhorar isso? Eu tenho que aceitar ser chata e carrancuda? Não. Então, o viés da aceitação, gente, é para aqueles aspectos que a gente não consegue alterar. Então, por exemplo, o meu cabelo é castanho. Ah, eu queria ser loira, eu posso pintar o meu cabelo de loiro? Posso. Mas eu vou lutar contra a vida porque nasci com os cabelos escuros? Eu posso brigar o quanto for, eu vou pintar e ele vai continuar nascendo castanho. Então, dentro dos aspectos que nós não podemos mudar, a gente entra com uma aceitação. Isso não quer dizer deixar de melhorar em aspectos que nós podemos melhorar. E aí entra o emagrecimento. Não só para fins estéticos, mas também para a saúde. São 2 pilares. Não só saúde, não só estético, os 2 juntos. Tá? Porque a estética é sim importante. Tá? A beleza não é vulgar, não é fútil, né? Como entrou-se muito nesse viés hoje em dia, né? Como se a beleza não importasse, mas importa. O que a gente prefere? A gente prefere olhar uma paisagem de lixão ou uma paisagem bonita, né? Que traz paz, que traz aconchego. Um rio com algumas árvores. Se tiver lixo ou alguma desordem, a gente vai perceber. Então, como que a beleza não importa? Importa sim, tá? Mas para além dessa beleza, para além desse aspecto estético somente, a gente tem também o envelhecimento. Então, por mais belas que nós sejamos fisicamente, todos nós estamos fadados ao envelhecimento. Então, a pele vai ficar enrugada, vai ficar com olheira, vai ficar com pé de galinha, vai, às vezes, ficar um pouquinho flácida. Eu já vi pessoas que têm um pouco mais de idade musculosas, mas ainda assim você vê que não é uma pele com tanto vício quanto de alguém jovem. Gente, é natural. Mas existe o processo de envelhecer bem. Isso é estar adequado à própria idade. Tá? Então, temos esse aspecto do envelhecimento na autoimagem também. E as nossas referências. Então, às vezes, a gente fica tão crisado com essa parte de autoimagem
vestuário, estilo, né, postura, porque as nossas referências às vezes estão distorcidas. Não que nós não precisemos de referências que sejam melhores do que a gente, só que a gente precisa conseguir aplicar isso para a nossa circunstância. Por exemplo, eu acho lindo quem se veste mais formal, né? Social ali, a calça, tem perna longa. Gente, eu sou um Minion, tá? Não dá pra ver por causa da câmera, mas eu sou pequena e eu sou troncudinha. Então eu tenho a perna mais grossa e curta, eu tenho o braço mais curto e grossinho, eu tenho o tronquinho mais curto. Então eu costumo ficar muito melhor com roupas que sejam de um tom mais romântico. Não algo tão social e mais... Não fica bem em mim e não parece comigo. Por conta do meu jeito também. O meu jeito não é sério. A Letícia me conhece, como é que vocês falam que eu sou? Sou dengosa. Então, isso também se traduz na minha apresentação pessoal, inclusive no meu vestuário, inclusive na minha postura, tá? Então, o nosso jeito, a forma como a gente se arruma, também diz sobre a nossa autoimagem, tá? Autorreforço, terceiro pilar. E a pergunta que eu faço para vocês é: você se trata com o mesmo afeto e respeito que você despende para os outros? Esse é basicamente a chave do autorreforço, que é o quê? Você conseguir fazer 3 pontos, tá? Que é o autoelogio, a autorrecompensa e o autocuidado. O autoelogio é um dos pontos assim mais simples de serem feitos, tá? Nesse pilar, que é o quê? É você conseguir elogiar a você mesmo. Fez uma comida legal? Nossa, ficou gostosa essa comida. Fez um trabalho lá que ficou muito bem feito? Nossa, eu dei o meu melhor aqui, ficou muito bom. Isso não é arrogância. Por quê? Está pautado na realidade. Então, é a nossa capacidade de reconhecer e elogiar coisas que realmente fizemos de bom. Porque geralmente a gente se critica por quando a gente faz alguma coisa ruim. Algumas pessoas mais que outras, tá? Mas às vezes a gente fica ali ruminando, né? Ai, que não devia ter feito assim, que não devia ter feito assado. Mas quando a gente faz coisas boas, coisas que ficaram legais, a gente não reconhece isso. Então, o autoelogio é o primeiro ponto aí desse pilar do autorreforço. O segundo é a autorrecompensa. Eu sei que a Lê às vezes coloca isso no programa dela, né? E uma dessas autorrecompensas é a refeição livre, que é refeição livre, né? Antes a gente chamava de dia do lixo, que aí você jogava basicamente tudo no lixo o que você fez durante a semana, né? Então foi desmistificado isso. Então, a refeição livre é essa autorrecompensa. Então você cumpriu ali da melhor forma que você pôde, e aí agora você vai se recompensar por isso. Tá? É claro, gente, que o pilar do autorreforço, ele deve sempre ser feito com muita parcimônia, tá? Que é o quê? É sempre com muito cuidado. Senão a gente vai pular ali para o outro extremo do egoísmo, né? E da arrogância. A gente vai se autoelogiar e se autorrecompensar tanto que aí vai para o extremo que não é legal. Então, lembrem sempre do equilíbrio ali, né? Então, pautar as coisas na realidade, nem tanto o céu, nem tanto a terra, tá? E o terceiro pilar, que é o autocuidado, tá? Que é uma das coisas aí extremamente difíceis de ser feita. Por quê? Porque o autocuidado, ele não é ficar se mimando. É fazer o que precisa ser feito para cuidar de si mesma. E às vezes não, né? Nem sempre isso envolve fazer coisas que a gente gosta. Então, exercício físico entra no autocuidado, dieta entra no autocuidado, né? Tentar comer um pouco mais saudável, né? A higiene pessoal entra no autocuidado, tá? Então, vocês veem como tudo isso tá linkado até agora?
Os pensamentos que nós temos de nós mesmos influencia na forma, de repente, como a gente se veste. Ah, eu sou uma coronga mesmo. Aí eu vou lá e me visto com roupa rasgada. Tá? Então, olha como um pilar vai puxando o outro, tá? Mas o autorreforço, em linhas gerais, é isso. Autoelogio, autorrecompensa e autocuidado. Partindo para o último pilar, que é a autoeficácia, que é o quê? A convicção que nós temos, tá, na nossa própria capacidade para cumprir uma tarefa ou resolver um problema. Então, o quanto nós achamos que somos capazes, tá? Então, é a confiança que nós temos em nós mesmos. E esse pilar, gente, ele pode acabar incorrendo em um ciclo vicioso, tá? Então, se eu tenho uma baixa autoeficácia, ou seja, se eu me acho incapaz de fazer algumas coisas, eu posso ter desafios pessoais pobres, então eu não me desafio, eu não tento ir um pouco além, né? Eu não faço coisas que de repente poderiam provar para mim mesma que eu tenho uma autoeficácia um pouco maior do que eu penso, né? Então, desafios pessoais pobres, evitar enfrentar problemas. Então, eu não vou conseguir resolver isso, eu fujo. Simplesmente jogo para debaixo do tapete, finjo que não está acontecendo e ignoro o elefante branco, né? Ou eu desisto no começo. Dieta. Não, gente, eu não vou conseguir cumprir esse plano alimentar. Não, eu não vou conseguir incluir mais legumes na minha dieta. Vou nem começar. Diz sobre a autoeficácia e também sobre o nosso autoconceito. Penso que sou incapaz. E, às vezes, nem sempre, tá? Quando a gente fala de autoeficácia, gente, nós olhamos para duas coisas. Possibilidades objetivas e a avaliação subjetiva, que seria aí a nossa percepção. Então, quais são as possibilidades que eu tenho na realidade, tá? Possibilidades objetivas, de que eu sou capaz, de que eu consigo. E como que é a minha avaliação sobre essas possibilidades. Então, um exemplo. Sou nadadora, né? Faço aí natação há 5 anos e aí eu tenho uma prova para fazer no domingo. Eu treino aí 5 vezes por semana, pelo menos 4 horas por dia. Essa é a minha possibilidade objetiva. Coisas que eu realmente faço na realidade que dizem respeito sobre as habilidades que eu tenho. Agora a gente entra na nossa percepção dessas possibilidades, que é a nossa avaliação subjetiva. Como que eu avalio isso? Às vezes eu treino, eu consigo, o nível da prova que eu estou diz respeito ao nível que eu estou, das técnicas que eu sei e que eu estou treinando para isso, mas eu acho que eu não vou conseguir porque eu acho que os outros são melhores. Minha avaliação subjetiva das possibilidades objetivas, tá? E aí nós temos duas coisas. Um é o problema nessa percepção, então às vezes eu tenho sim habilidades concretas, porém eu não avalio elas com a objetividade correta. Então aí eu tenho uma falha na percepção da minha autoeficácia. E tem alguns pontos em que eu realmente não tenho essas possibilidades objetivas, tá? Então a autoeficácia ela só vem quando eu realmente tenho uma habilidade e eu consigo percebê-lo. Isso não quer dizer que ela sempre vai ser no nível correto. Então, às vezes, eu sei fazer isso, mas isso daqui me falta, então eu preciso treinar mais isso. Isso seria uma avaliação subjetiva correta com relação ao que eu tenho na objetividade. Tá? Então, a autoeficácia diz respeito a esses dois pontos. Tá? Eu preciso ter uma habilidade real, elementos na realidade e conseguir ter o pensamento correto com relação à minha capacidade, tá? Mas precisam existir habilidades reais. Então, se eu acho que eu sou incapaz, eu tenho que ver, tá? Mas quais são as objetividades que me comprovam essa capacidade ou essa incapacidade? Se eu me acho incapaz e eu realmente não tenho essas habilidades, aí eu vou fazer o quê? Eu vou treinar, obviamente. Vou treinar mais.
tá? E nisso entram aí as metas objetivas e realistas. Por exemplo, tem um professor meu que eu gosto imensamente, Letícia está cansada de me ouvir falar dele, que é o Dr. Saulo. O Dr. Saulo, ele começou a jogar tênis recentemente. Gente, faz 2 meses que o cara tá treinando tênis, ele tem mais de 30 anos, ele vai ter como meta de vida ganhar um Roland Garros? A autoeficácia dele vai lá para baixo. É possível? Talvez. Mas quais são as chances? Entendeu? Então, aí também entram as nossas metas objetivas. Então, a gente está pautando a nossa eficácia em cumprir qual tipo de tarefa, em resolver qual tipo de problema. Por exemplo, eu sou psicóloga. Eu vou querer resolver uma questão de física quântica. É óbvio que a minha autoeficácia vai lá no fundo. Vai lá para baixo. É igual aquela tirinha do peixe. Um peixe nada muito bem. Agora, se você for pautar a autoeficácia dele na capacidade dele de subir uma árvore, é a mesma premissa que a gente precisa utilizar para nós mesmos, tá? Então, esses foram os 4 pilares da autoestima, tá? Vocês conseguiram perceber uma ligação entre os 4? E por que que a autoestima é formada por esses 4 pilares, tá? E por que que a autoestima impacta em todas as áreas da nossa vida, tá? Para a gente encerrar esse ponto dos 4 pilares, gente, eu vou passar um videozinho para vocês. Deixa eu abrir aqui, trocar a guia. E vocês perceberam por que impacta diretamente no emagrecimento, né? Dai, você conseguiu linkar? Lê, conseguiu? Então, quando a gente fala de autoestima, a gente está falando desses 4 pilares, mas a gente pode falar, digamos assim, se a gente quiser ser mais objetivos, né, a gente acaba encaixando nesses 4 pilares, mas vocês viram que um liga no outro, né? Então não tem essa separação, né, para fins aí de repente um pouco mais didáticos, mas eles acabam entrando aí um dentro do outro, né? Não tem como. A nossa autoestima é composta por esses quatro pontos, né? Gente, tá aparecendo a minha tela. I always thought people were so cute when they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was going to change one feature about my face, I would say that I would want fuller lips. I'm definitely a person that looks tired when I'm tired, and when people say that, I immediately am like, oh man. I'm starting to already get little crow's feet and stuff, which like my mom has, so yeah. I'm a forensic artist. I was trained at the FBI Academy in 1993 in composite art. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. We didn't really know what we were doing, so that was nerve-wracking for everyone. I showed up to a place I'd never been and walked into this big warehouse, and at the very end there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see him. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. Yeah, they're brown eyebrows, dark brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. Oh, não, por favor. Eu assisti esse vídeo 2 vezes e as 2 vezes eu chorei. You sort of realize
oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? Short. Short. Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So here we go. So this is your self-described image? And then somebody else described you and I did this sketch. I have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that the stranger did. The stranger's was a little more like gentle. No. Oh. Oh. No, 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 no. Poxa. Nossa, será que tá pesado? Deixa eu ver se é a minha internet. Não, a minha internet certa. That's pretty different. Which is very strange. She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder, too. The second one is more beautiful. You think they're catching more of that from you? Yeah. She looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I see myself, but I think I still have some way to go. I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Chloe's perception was so clearly different. Her picture looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light, much younger, much brighter person. It's troubling. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Our self-perceptions are generally kind of harsh and unbecoming when really that's not how the world sees us. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right, and we should spend more time appreciating the things that we do like.
Incrível, né? A Dove está de parabéns. Eu vou. Bom dia, Marilúcia. Bom, gente, eu vou deixar o link do vídeo junto com os outros materiais, tá? Com a Lê, para vocês verem depois. É um comercial da Dove, tá? Ele tem uma versão ainda maior, né? Com mais pessoas aí. Mas eu quis trazer para vocês porque eu acho que concretiza muito o que a gente veio falando, né? Da nossa visão sobre nós mesmas. A Dove pegou o viés aí da autoimagem, né? Então, como as mulheres viam a si mesmas com relação às características físicas. Mas a gente já viu que a autoestima ela engloba muito mais do que essa parte estética, né? Então, ela diz respeito sobre os pensamentos, né? Sobre a nossa capacidade, a nossa própria eficácia, né? De cumprir as coisas, a confiança que a gente tem em nós mesmos. Então, uma frase que me marcou muito que o vídeo colocou no final é: não poderia ser mais crítico para a nossa felicidade. A visão que nós temos de nós mesmas não poderia ser mais crítica para a nossa felicidade. A visão que nós temos de nós mesmas impacta em todas as nossas escolhas de vida. Com quem a gente vai se relacionar, qual emprego que a gente vai tentar, né? A nossa postura numa entrevista, a nossa postura com as pessoas próximas de nós, inclusive para reconhecer o tratamento de outras pessoas. Então, às vezes, alguém faz um elogio pra gente, a gente não consegue reconhecer, a gente não consegue agradecer, porque a gente não tem a mesma visão, né? Então, eu acho que esse vídeo, ele ilustrou, né, aí muito bem, é um vídeo bem tocante. Eu assisti ele, eu me emocionei, né? Eu assisti ele, é a terceira vez que eu assisto, e eu fiquei marejando aqui os olhinhos, porque pega mesmo, pega na gente, né? Mas, continuando aqui o nosso bate-papo, como então que a gente pode melhorar a nossa autoestima, né? Então, o primeiro ponto é: melhore o que pode ser melhorado, aceite o que não pode ser mudado e, principalmente, tá? Dê mais atenção para aquilo que você já é bom, para aquilo que você já faz bem. Por quê? Porque às vezes a gente foca demais naquilo que a gente ainda não sabe fazer ou naquilo que de repente a gente não é bom. Lembra da história do peixinho? Se o peixinho ficar o tempo todo querendo subir numa árvore, que autoestima que ele vai ter? Porque ele está focando em algo que ele não é bom, só que ele é ótimo em nadar, né? E aqui, viés também da aceitação. A gente não é obrigado a aceitar aquilo que a gente pode mudar. Seja aparência física, seja aí a questão do emagrecimento, de exercício físico, tá? Uma coisa que é interessante, gente, o Nuno Cobra, que foi inclusive o treinador do Ayrton Senna, no livro Da Semente da Vitória, ele fala assim: se você quer melhorar uma pessoa, comece mudando o aspecto físico. Por quê? Porque é algo palpável, tangente, que você consegue ver. Isso vai puxando inúmeras outras coisas, tá? Então, começar aí pelo emagrecimento, começar aí com exercício físico, acaba puxando outras coisas, tá? Então, se você começa a emagrecer, automaticamente você vai querer se vestir melhor, você vai querer se maquiar mais, é ou não é? E isso vai aumentando a nossa confiança, inclusive, lá na parte da autoeficácia. Então, quando a gente está ordenado aí com uma apresentação pessoal mais favorável, a gente se sente mais confiante para ter alguns tipos de comportamento. Vai em uma entrevista de emprego de chinelo e vai em uma entrevista de emprego se vestindo um pouco melhor. Automaticamente você já incorpora uma postura mais profissional, tá? Então, melhore o que pode ser melhorado, aceite o que você não pode mudar e dê mais atenção para aquilo que já é bom, para aquilo que você já faz bem. Segundo ponto, construa lastro.
para sermos pessoas que merecem admiração, precisamos ser admiráveis, tá? Então, aqui eu não estou trazendo para vocês, vocês precisam ganhar um prêmio Nobel, tá? Construir lastro é ser o melhor que nós podemos ser naquilo que podemos ser. Então, hoje, construir lastro, para mim, é ser uma boa esposa, ser uma boa psicóloga e conseguir ajudar as pessoas, ser uma boa dona de casa. Descobri, gente, que uma casa não para limpa. Não pode ser perfeita, descobri isso. Mas, dentro das minhas possibilidades, manter a minha casa ali o mais ordenada possível, dentro da minha circunstância, é o melhor que eu posso ser. Isso é construir lastro. Minha casa está um lar. Gente, meu marido ganhou já uns 5 quilos desde que a gente casou. Tô alimentando ele bem, a Nutripira, né? Mas eu acho que tem mais massa do que gordura. Então, construir lastro é ir aos poucos construindo a pessoa que nós queremos ser. Isso diz ou não diz da nossa autoestima? Isso diz ou não diz de características admiráveis que nós teremos, tá? Então, se nós queremos ter uma estima por nós mesmas, nós precisamos estar trabalhando para isso. Então, eu preciso, na realidade, encontrar coisas que podem ser estimadas em mim mesma, tá? E lembrem-se sempre, isso não quer dizer que a gente precisa ganhar um prêmio Nobel, tá? É dentro da nossa circunstância. Às vezes a gente trava porque a gente fica querendo coisas que estão fora da nossa realidade, tá? Lembrem lá das referências que a gente falou lá atrás. Terceiro ponto, a única comparação que você deve fazer é aquela com a finalidade de admiração. Abrace as suas circunstâncias. Então, a gente precisa se comparar com a gente do passado. Não com a fulana lá de não sei da onde que tem uma outra circunstância. Por quê, gente? Percebam, sempre que a gente se compara com outras pessoas que têm outras circunstâncias, a gente às vezes passa a odiar a nossa circunstância. E o que nós somos, se não a gente e nossas circunstâncias? É a nossa vida. Então a gente precisa abraçar a nossa circunstância. A gente pode admirar pontos de outras pessoas, conquistas de outras pessoas, com o fim de admiração. Tá? A admiração, porque a gente nunca sabe a totalidade do que aquela pessoa passou na vida dela. Tá? Então, nós precisamos abraçar a nossa circunstância. Abraçando a nossa circunstância, a gente vai aumentar a nossa autoestima, porque a gente vai trabalhar dentro delas. Tá? E o último ponto é: trabalhe e aumente o seu senso de utilidade. Então, amplie o seu foco e saia um pouco de si mesma. Gente, a partir... É talvez um pouco contraditório, né? Porque quando a gente fala de autoestima, a gente está fazendo uma estima direcionada para nós mesmos. Mas uma das coisas que é batata é a gente servir. Servir automaticamente vai aumentar a nossa autoestima, porque a gente aumenta o nosso senso de utilidade, que faz parte de construir um lastro, que faz parte de abraçar a nossa circunstância. E às vezes, gente, esse aumentar o senso de utilidade, eu não estou falando que você precisa fazer serviço voluntário. Nada disso. Na sua circunstância... Vixe, gente. Estão ouvindo? Começou a bateção aqui. Tá. Então, eu me perdi. O que eu tô falando? Lembrei. Isso. Então, esse sair de si mesma não necessariamente quer dizer um trabalho voluntário.
Mas dentro ali do seu mundo, tá? O mundo que a gente precisa mudar não é o planeta Terra, é o mundo no qual nós estamos inseridos. Nossa família, não sei, na igreja, no, sei lá, coisas que vocês participam, né? No trabalho, na família. É essa fatia de mundo que a gente tem ação, tá? Então a gente precisa aí ampliar o nosso foco. Nossos pais, né? Nossos irmãos, nossos filhos, netos, que seja, tá? Então, trabalhar e aumentar o senso de utilidade. E por isso eu não estou falando assim, nossa, você precisa trabalhar, precisa ir fazer uma faculdade, né? E super se preparar. Não, gente, às vezes a gente a gente menospreza o poder das pequenas ações e do cotidiano. A gente subestima onde a gente pode chegar fazendo um pouquinho todo dia. Tá? Então é um pouquinho todo dia. Só que todos os dias. É isso que é constância. Não é você dar... O pessoal acha que constância é dar 100% todos os dias, né? Mas na verdade não. 10 na segunda, 30 ali na terça, às vezes eu consigo dar uns 120 na quarta. Mas é todos os dias. O máximo e o melhor que você puder, mas todos os dias. Tá? Então, aumentar esse senso aí de utilidade. E, se você não sabe por onde começar, comece com exercício físico. Isso vai puxar outras coisas. Ah, eu consigo fazer 10 minutos só com polichinelo. Faça 10 minutos com polichinelo. Às vezes a gente pensa que exercício físico é só ir lá malhar na academia. Não. E eu falo, gente, porque eu também penso assim. Às vezes a gente tem esses pensamentos, né, que não faz parte da nossa circunstância. Então, a minha circunstância, hoje eu subi a escada aqui no meu prédio. Gostaria de ir para a academia? Gostaria. Mas, por enquanto, não dá. E, de repente, se eu estivesse lá, eu nem ia malhar direito. Porque, às vezes, é desculpa, gente, que a gente arruma para não fazer o que precisa ser feito do jeito que dá. Tá bom? Link, né, com o que a Lê falou, para as minhas pacientes, eu falo assim, né, o pessoal às vezes tem muito estigma com psicólogo, né, com a psicologia em geral. A Dai já ouviu, né, que eu falei lá no começo. Mas a psicologia, ela não é somente para transtornos mentais. Então, às vezes o pessoal fala assim, não, eu não vou falar com psicólogo, não, porque eu não tenho problema, né? Mas o que eu falo para as minhas pacientes é assim, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar a se transformar na pessoa que você quer ser. Tá? Então, isso diz sobre os comportamentos. O psicólogo, ele ajuda a criação, né, nas estratégias de enfrentamento. Então, diz sim sobre transtornos, né, é um aliado essencial no tratamento, né, de problemas aí relacionados à saúde mental, mas diz também sobre desenvolvimento pessoal e amadurecimento. Então, é uma ferramenta, um auxílio para quem, de repente, não está conseguindo enfrentar a vida de uma forma efetiva, de uma forma funcional. Tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu espero que esse papo tenha sido aí construtivo, né? Então, o e-book, não sei quando que a Lê vai mandar, né? Mas lá tem o meu contato, tá? O meu Instagram. Eu posto conteúdos por lá também voltados para essa área de desenvolvimento, amadurecimento. Esses dias eu estava falando de temperamentos, né? Então, se vocês quiserem me acompanhar por lá também serão muito bem-vindas. E tem o meu contato do WhatsApp também, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre esse bate-papo ou sobre outro, vocês podem mandar uma mensagem por lá também para mim. Combinado? Obrigada pela presença, meninas. Ótimo sábado para todas. Obrigada. Bia, um beijo. Faz tempo que eu não vejo a Bia. Tchau.